partículas de prata pelo método de redução de íons, a prata metálica, estabilizá-la e testar seu potencial antimicrobiano, que até então ninguém conseguiu fazer isso. Pessoal, bom dia. Inicialmente, um pouco da história da nanotecnologia, né? Acho que eu não vou usar. Essas foram pessoas importantes para o desenvolvimento da nanotecnologia. Aqui temos o Richard Phillips. Ele era um físico que obteve o doutorado dele em 1942. Ele realizava estudos na área de eletrodinâmica quântica, que seria a interação entre a luz e a matéria. Ele foi a primeira pessoa que trouxe conceitos de nanoestruturas, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1965, Prêmio Nobel de Física, né? E numa palestra dele, em 1959, ele chegou a mencionar que era possível colocar toda a enciclopédia britânica na ponta de um alfinete, né? Na cabeça de um alfinete. Já o Noel Taniguchi, ele foi importante, ele realizou estudos na área de realizou estudos na área de nanotecnologia, foi o primeiro a utilizar o termo nanotecnologia. Isso, ele fazia estudos na área de dimensões abaixo da escala micro, né? Então ele usou o termo nanotecnologia para descrever as dimensões abaixo dessa escala. Aí eu pergunto, mas quem foram os primeiros nanotecnológicos que surgiram, né? Para os primeiros nanotecnológicos, eles eram artistas. Então, como assim, eles precisavam, isso foi na Idade Média, e eles precisavam colorir os vitrais para contemplar as missas que aconteciam. Então, eles usavam cloreto de ouro e fundiam com vidro e davam nanopartículas. E aquelas que davam nanopartículas vermelhas, que é básica do ouro, que é como é que ela fica em nanopartículas nessa cor. E as nanopartículas de 50 nanômetros, elas são verdes e de diâmetro, e de 100 nanômetros elas têm um tom alaranjado. Então, de acordo com o diâmetro da partícula que eles conseguiam fundir, eles teriam as cores que eram usadas nos vitrais. Mas agora, a gente está falando tanto de nanotecnologia, nanopartículas e nanociências, mas afinal, o que é o nano? Bem, o nano, ele é um prefixo do sistema internacional, né? E é representado pela letra N, e nano vem do grego, que significa não. Ele é a bilionésima parte, né? Ou seja, você pega o número 1 e divide por 1 bilhão, você vai ter o prefixo nano, né? Que é uma ordem de grandeza 10 a menos 9. E seria esse número que está representado aqui, né? 10 a menos 9. E a nanociência, ela estuda as estruturas entre 1 e 100 nanômetros. E a nanotecnologia, ela aplica ela cria dispositivos nessa ordem de grandeza. A Clara vai apresentar esse gráfico aqui. Vocês já puderam ter uma noção do tamanho que é um prefixo nano. Aqui a gente tem mais ou menos uma escala para falar das coisas que a gente conhece e com o tamanho delas. Começando aqui, tem a célula, que vai entre 1 micrômetro e 10 micrômetros, que é mais ou menos o tamanho das células, que depende também que existem várias células, certo? Aqui, de 100 nanômetros, nós temos o vírus. 10 nanômetros, a gente tem as proteínas, e 1 nanômetro aproximadamente, nós temos
Então, agora vamos falar um pouquinho de onde essa tecnologia é aplicada. Ela pode ser aplicada em diversas áreas, como cosméticos, têxteis, farmacêuticos e eletrônicos. Temos aqui um desenho aqui de onde ela reúne todas as áreas. Hoje a gente pode encontrar, por exemplo, na área de cosméticos e farmácia, o desodorante Nivea Protect, que já utiliza algumas nanopartículas de prata. Temos o protetor solar fator 100. Hoje a gente ainda tem esse protetor sem as nanopartículas, só que ele é muito viscoso e é de difícil aplicação. Portanto, esse daqui ele se torna líquido e utiliza nanopartículas de óxido de ferro. O processador aqui Core 7, ele utiliza transistores de aproximadamente 22 nanômetros. Comprado isso aqui. A gente tem na física também, na física e na engenharia, nanotubos de carbono. Há um tempo atrás foi feito um lubrificante de carro à base de nanopartículas de grafite. Esse grafite foi tirado do mercado porque ele era muito eficiente. Portanto, se você colocasse no seu carro, você não precisaria nunca mais trocar o óleo. Então foi tirado porque não dava lucro. Só apresentar uma coisa. O pessoal do grupo de gráfica, que está fazendo aquela tinta, né? Estava aquela expulsão da água, né? Eles já estão desenvolvendo uma membrana que ela dessalinifica a água. Então, ela é tão fina que em pequenos poros que ela vai conseguir fazer a filtração das águas salgadas e deixar ela para consumo humano. Isso é já um futuro próximo também. Agora, o que seria a prata? A prata ela é um metal de transição da família B. Ela é um sólido a temperatura ambiente. É um ótimo condutor de eletricidade, sendo o melhor metal condutor de eletricidade e calor. O seu principal composto, o mais utilizado, é o nitrato de prata. Até no próprio laboratório do Senai. As aplicações dela vão em joias, em utensílios domésticos, utensílios domésticos, adornos, entre outros. Pode ser usado também em cirurgias, porque ela é antibactericida. E com a vantagem de que ela não oxida. Ela é praticamente inerte com a maioria dos elementos. Característica da prata. Há muito tempo já foi constatado que a prata ela é antibactericida e alguns estudos também comprovam que ela tem uma ação eficaz contra alguns vírus e alguns fungos. Só que isso ainda não é algo comprovado, porque como vocês sabem, existem vários tipos de bactérias, fungos e vírus. Então, tem vários outros metais que possuem também as propriedades bactericidas. Pela escala, a prata ela é a que tem maior propriedade, que ela é mais eficaz quando se fala nas propriedades bactericidas. O mercúrio ele vem em segundo, só que o mercúrio ele é muito poluente tanto para o ser humano quanto para a natureza. Então por isso que às vezes a prata também, como ela não oxida, ela é muito mais utilizada com essas propriedades. E assim, as partículas com dimensões micrométricas, elas podem causar um envenenamento irreversível no ser humano por conta que elas obstruem as paredes celulares, as membranas celulares da célula. Então o que acontece? Ela vai ficar na membrana e vai causar uma doença conhecida como argila. Porém, quando ela está em nanopartículas, em suspensão, acontece o quê? Elas podem ficar livremente entrando e saindo da célula sem que cause qualquer envenenamento. A ação das nanopartículas de prata, a ação imediata, elas ainda não têm nenhuma definição de como é o mecanismo de ação diante da bactéria. Então, assim, a gente sabe que ela tem essa propriedade bactericida, ela é constatada isso, mas, porém, a gente não sabe a ação, o que ela faz na célula para que a célula também, além de não se reproduzir, ela não crescer naquele meio. Só completando o que ela falou, há teorias que falam que a prata ela se liga a estruturas de enxofre
estão presentes nas membranas das células de bactérias e possivelmente nos nitratos. E isso ocorre com a destruição da membrana destruindo a bactéria, impedindo o seu metabolismo. Aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa que ela está infectada com argínia. E assim, ela é uma coisa irreversível, então não tem como, justamente pela essa obstrução da membrana celular que acontece na célula. Então, é uma coisa irreversível e aí que a imagem para a coloração da pele fica bem característica. Como foi que nós obtivemos a nossa nanopartícula de prata? Nós utilizamos os seguintes materiais: a bureta, uma Erlenmeyer, o agitador magnético. Os nossos reagentes foram o nitrato de prata e o boro-hidreto de sódio. Nós fizemos uma solução de nitrato de prata, colocamos ela na bureta e fizemos uma solução de boro-hidreto de sódio e adicionamos no Erlenmeyer. Então nós fizemos o rotejamento lento, cerca de 15 gotas por minuto, mais ou menos, na solução de boro-hidreto de sódio que estava no Erlenmeyer. Com isso, nós conseguimos uma coloração característica, que foi essa coloração amarela, que eu vou mostrar mais à frente. Aqui nós temos como que acontece simplificadamente a reação, né? A prata ela é reduzida pelo boro-hidreto de sódio, que é um agente redutor, e a nanopartícula ela fica estabilizada pelo excesso de boro-hidreto que está no Erlenmeyer, né? E a coloração, como eu havia me referido, é essa coloração amarela, que é característica que o Lauro vai explicar um pouco. Queria complementar que hoje já existem várias nanopartículas de prata, porém utilizam processos que utilizam temperaturas abaixo ou perto de zero, o que torna um custo muito grande para a empresa, e também, após algum tempo, a prata começa a se aglomerar e perde seu efeito antibactericida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o porquê dessa cor, e não a cor esbranquiçada metálica como conhecemos. Esse efeito se deve por conta da ressonância plasmônica, que ocorre em toda a matéria. Aqui temos uma partícula, uma macropartícula na verdade, onde a luz incide sobre essa partícula e seus elétrons vão para outra extremidade. Acho que não dá para ver muito claramente, mas temos pontos amarelos aqui. Essa é uma outra extremidade. Na nanopartícula, por ela ser uma partícula muito pequena, os elétrons acabam ocupando boa parte da superfície. Que é o que ocorre que ele não consegue absorver a luz. E isso foi um dos nossas dificuldades, que não deu para analisar no espectro de absorção. E por ela reflete a luz, e assim ela muda o seu comprimento em virtude da onda, e ela fica oscilando, por a luz ser uma onda eletromagnética. Então, agora é uma partícula tão pequena, né? E agora como que a gente pode analisar ela, conseguir caracterizar? Existem vários equipamentos hoje que utilizam ela, como a microscopia de eletroleitura, efeito Tyndall, espalhamento, Rayleigh, espectroscopia de correlação cruzada de fótons, uma das mais modernas. Fala um pouquinho da microscopia eletrônica de varredura. Ela consiste basicamente em um feixe de elétrons que sai daqui, e aqui no vácuo esse feixe de elétrons é disparado rapidamente na amostra, ele bate e reflete. Quando ele reflete, tem um objetivo aqui que detecta esses elétrons e consegue gerar uma imagem. O resto desses elétrons, o que a amostra absorveu dos elétrons, vira raio-x, porque ela atinge os
raios orbitais K, mais perto do núcleo. E, portanto, quando ele absorve, ele emite raio-x. Cada átomo tem seu comprimento de onda de raio-x que ele emite. Portanto, é possível caracterizar, além de ter uma foto da nanopartícula, da micropartícula também, e você tem também o que você tem lá, em concentrações e porcentagem. A gente, quando teve a Bienal do Livro, há um tempo atrás, a gente foi numa carreta de nanotecnologia do Senai, com o professor Newton, e liberaram pra gente esse equipamento. A gente conseguiu mexer, a gente mesmo operou ele. Efeito Tinda. Bom, esse efeito é um efeito bastante simples, porque nessa solução amarela, digamos assim, que já foi explicado por ressonância plasmônica, que é o motivo no qual elas ficam dessa coloração, parece uma solução homogênea. Mas para vocês entenderem que não é uma solução homogênea, porque as nanopartículas elas são muito pequenas, como vocês já puderam ter uma noção. Então tem esse efeito Tyndall, que é assim, mesmo parecendo uma substância, uma solução homogênea, ela não é, e por isso ela é grande suficientemente para chegar a luz aqui e refletir também e algumas que vão passar. Essa luz que vai passar, ela vai gerar um feixe contínuo. E isso é o que caracteriza quando está aproximadamente entre 1 e 100 nanômetros. Então, como que a gente não tem como saber se está nanoparticulado? Foi uma das nossos primeiros testes que a gente constatou sim que, além da coloração que realmente é específica da prata quando está em nanopartículas, elas também elas têm esse feixe, e até a gente chegou a pegar de um grupo também que estava fazendo sobre alguns metais. A gente conseguiu, a gente viu que ele não estava nanoparticulado, obviamente, mas conforme a gente colocou o feixe na amostra, a gente percebeu que havia claramente uns cristais que eram refletidos pelo feixe de luz. E esse feixe de luz foi simplesmente um laser que a gente utilizou e a gente conseguiu chegar nesse resultado. Aqui, como vocês podem ver, a prata nanoparticulada foi conforme nessas condições que a gente colocou o feixe e a gente observou que realmente um dos primeiros testes que a gente fez que obtinha sim a nanopartícula de prata. Essa imagem aqui está um pouco apagada, escura, então não dá para observar o laser, mas aqui a gente tem a nanopartícula. Se vocês se aproximarem depois, após a apresentação, você pode ver que quando você coloca o laser aqui, tem um feixe contínuo que aparece. Isso não ocorre em outras soluções. O feixe, quando não está em nanopartículas, ele passa direto. Isso acontece também por causa que a nanopartícula tem aproximadamente de 1 a 100 nanômetros e o comprimento de onda de luz visível vai de 300 a 700 nanômetros, que é muito maior que a partícula. Após o Tyndall ter feito esses estudos, veio o Wrigley, e ele aprimorou os estudos dele e conseguiu obter fórmulas pelo espalhamento dessa luz. A luz bate, espalha, e ele usou equações que incluíam o comprimento de onda que usava, para que lado ele espalhava, entre muitas outras coisas. Depois foi ainda mais aprimorado e criaram o PCCS, que é em inglês, né, mas a tradução dele é Espectroscopia de Correlação Cruzada de Fótons. Ele é basicamente assim, ó. O laser vem, bate no polarizador, depois no filtro espacial. Esse laser, o polarizador vai ajusta o comprimento de onda. Bate aqui no divisor de raio e gera 2 raios, que bate depois numa lente, e na amostra você pode perceber que é cruzado, batem 2 feixes cruzados. E ficam 2 detectores, um para cima e outro para baixo, a 90 graus, e são detectados, correlacionados e com o computador. Esses feixes, imagine uma piscina de bolinhas, por exemplo, cheia de areia. Você quer identificar o tamanho das partículas de areia. Você pega um laser, você não precisa de uma
sei lá, um tamanho muito grande de laser para você virar numa partícula de areia. Esse equipamento, ele automaticamente, nesse exemplo, ele excluiria as bolinhas da piscina de bolinhas e só iria ler tudo que tivesse abaixo de 1 micron, ou seja, 1000 nanômetros. Aqui, ó, temos o gráfico gerado pelo NanoFox, que o professor Newton conseguiu fazer análise lá na carreta de nanotecnologia do Senado. Aqui, ó, não dá pra ver, mas aqui esse vermelho aqui, o laser de cima, é o laser A. O azul é o laser B. Quando eles batem na mesma partícula, eles geram um gráfico, eles se encontram aqui. E isso daí vai jogando para uma galeria, um banco de dados. E quando é jogado para esse banco de dados, pelo computador, ele vai gerando um gráfico do esperado, da homogeneidade, tamanho das partículas, do que ele deu. Ó, a temperatura, aí tem alguns dados da análise, que a temperatura foi 25 graus, a intensidade do laser 8%. Esse 0,47 aqui significa, quanto mais perto de 1, melhor. Mas, de acordo com a calibração do aparelho, como era a primeira nanopartícula, já estava há muito tempo guardado, ele não chegou tão perto de 1. Que a 1 é o esperado, que a relação entre essas duas retas, essas duas curvas aqui. Aqui é a cubeta, aqui é onde ele vai lendo, ele lê em cada lugar disso aqui. Aqui foi o gráfico gerado pelo NanoFox. Temos duas retas aqui, duas curvas. E essa daqui é quando ele mede por densidade das partículas. E esse daqui que sobe é quando ele mede pelo laser que correlaciona. Com isso daqui a gente conseguiu que as nossas nanopartículas ficaram 10% delas. Ele faz uma série de medidas. Por exemplo, 100 medidas. Das 100 medidas, com o laser, sei lá, a 8%, ele conseguiu achar 10% de nanopartículas a 1,01 nanômetro, que é quase o tamanho, como a gente viu no slide anterior, no caso do Laclara, é quase o tamanho de um átomo. Um átomo tem 0,1, ou seja, bem perto. De 1 a 1,1 foram 50% das segundas análises. E depois foi feito mais análise, 90% da terceira análise foi 1,24. E a média de tudo isso, constatou-se que a média de todas as nanopartículas foram 1,23 tamanho médio delas. Teste microbiológico. A gente utilizou a bactéria Escherichia coli. E todos os testes microbiológicos, não sei se vocês já observaram, em análise em microbiologia 1, ou sei lá, em qualquer procedimento de análise de água, é utilizada essa bactéria. Por quê? Ela é uma bactéria, ela é uma enterobactéria, fica no intestino, mas quando ela sai de lá, ela, se encontrada com outros órgãos, ela pode provocar doenças. As mais fracas são diarreia, dor de cabeça, dores abdominais, entre outras. Essa é a foto dela, ela é macia. Laura vai explicar agora um pouquinho dos procedimentos que a gente usou para testar se a prata era antibactericida mesmo. Aqui estamos no teste da primeira placa de PET, que a gente fez duas soluções, que tem mais testes para frente. A gente fez duas soluções, uma à base de água, com agar na ponta, e outra à base da solução de nanopartículas, com agar na ponta. O primeiro teste foi feito para comprovar se não houve contaminação de algum meio externo. E não houve aparecimento de nenhuma bactéria. Logo após, o segundo, a base de nanopartículas, e também não houve nenhuma contaminação. O terceiro foi a bactéria crescer em seu meio ideal, que seriam as condições de temperatura ideais, o alimento proveniente ideal, e que sendo de nossa forma mais potencializada, assim, um predador. Cresceu,
bastante bactérias, na placa toda praticamente. E nesse próximo slide, fizemos uma solução de nanopartículas de prata, a base de nanopartículas de prata. Aqui tem uma pequena borra que foi onde não cresceu as bactérias. Isso se deve porque não houve a correta homogeneização do sistema. Partes das nanopartículas de prata estavam concentradas nesta área, o que comprovou a ação antibactericida da prata. Fizemos mais testes a seguir com soluções pipetadas de 1 a 2 ml de prata nos testes seguintes. Aqui temos um meio à base de água, que não houve crescimento nenhum. Isso comprova que mesmo em muito baixas concentrações, a prata ela consegue matar uma grande variedade de bactérias. Aqui, não houve a correta homogeneização do sistema também, mas é a base de nanopartículas de prata, e com 1 ml também foi pipetado. Não houve um significativo crescimento se comparado com o teste 3, que foi o crescimento ideal de bactérias. Ou seja, houve a redução do seu metabolismo. Aqui, adicionamos na solução à base de água 2 ml de nanopartículas, que não houve nenhum crescimento. Esse borro aqui da foto foi cobertura de solo da câmera. E na solução à base de nanopartículas de prata não houve crescimento algum de bactérias. Pensamos também aonde poderia ser aplicada essas nanopartículas, que para o ser humano seria muito útil. Colocamos em uma amaciante, aqui tem uma amaciante comum e uma amaciante com nanopartículas, até estão aqui, depois se puderem ver aqui. Colocamos no poliestireno, mais 5% de borracha, e também houve a deposição de nanopartículas em toda a sua superfície, que também está aqui, se puderem ver dar uma olhada. Esse é um poliestireno de alta e poliestireno só que com outros aditivos. E também houve a sua deposição de prata. O poliestireno cristal, e tentamos aplicar também em algum metal. No caso, seria uma folha de alumínio, de alumínio comum. Nós secamos, em todos eles, nós secamos a solução de prata em cima dos sólidos, que ocorreu a sua deposição. E mesmo após vários esfregaços, ela não desgrudaria. Aplicamos também no tecido de uma camiseta, tecido de algodão, houve a sua deposição também, porém não tivemos tempo de fazer o teste microbiológico nesses objetos. E a gente deixa como sugestão futura para os próximos trabalhos. E aqui temos os produtos apresentados aqui hoje também. Há bastante discussões a respeito da questão ambiental das nanopartículas de prata. Alguns estudos indicam que as nanopartículas de prata, embora elas possam entrar livremente na célula, elas podem causar sim danos ao meio ambiente, como por exemplo, elas podem atrapalhar a função das bactérias nitrificadoras, já que a prata ela é antibactericida e quando é nanoparticulada, o seu efeito é potencializado. Há essa preocupação, e principalmente com seres quimiosintetizantes também, que a prata pode acabar acontecendo um desequilíbrio ecológico em relação a essas bactérias que precisam ter a natureza. Esses usos das nanopartículas, eles devem haver um descarte correto e em relação à água, na Europa ele já é utilizado como purificador de água e isso não altera nem o odor, nem a cor e nem o cheiro da água. Então ele já é utilizado, portanto, as nanopartículas de prata na água, elas não têm nenhum efeito a não ser com as bactérias nitrificantes. Eu queria acrescentar mais uma coisa, que a nossa aqui a gente conseguiu um tamanho médio de 1,24 nanômetros de cada nanopartícula.
Mas hoje existem, como a gente havia dito antes, existem outras nanopartículas. Só que a dimensão delas é 10 nanômetros, 20, o do desodorante Nivea é por volta de 10 nanômetros. Entre outros que são muito maiores. Ou seja, a gente conseguiu, por meio desse trabalho, conseguir formar nanopartículas de prata em temperatura ambiente, o que ninguém estava conseguindo fazer, ou seja, temperaturas baixas, e fazendo com que isso seja aplicado em outras coisas. E a gente conseguiu provar o seu efeito bactericida com testes microbiológicos. E a gente estipulou mais ou menos o preço quanto vocês acham que é o preço de uma nanopartícula? De 1 litro de nanopartícula? Vai, Nilson, fala aí. Professora Solange, dá um chute. Doutor, prata é certificado. É. Prata é certificado. 1 litro de nanopartícula. Só sei que eu gosto muito de cerveja. Você deveria ter Na nossa escala laboratorial, se a gente fosse comprar realmente, efetivamente, os reagentes, gastaríamos por litro por volta de cerca de 8 a 7 reais por litro de nanopartículas de prata. Já incluindo outros gastos, como imposto e outros. E em empresa, como é a escala muito maior, poderia adquirir essas nanopartículas por 5 reais o litro, aproximadamente. Sendo que 1 ml já é. Sendo que 1 ml é o suficiente para matar uma grande gama de bactérias. Os agradecimentos, primeiramente a gente quer agradecer a Deus, né, por estarmos aqui hoje, aos professores que a todo momento estiveram com a gente naquela correria toda, né, que todos que fizeram e apresentaram o TCC sabem como é que é. Quando alguma coisa não dá certo, a gente ia chorar lá dos professores, e agora o que eu faço? Então a gente gostaria de agradecer principalmente essa compreensão por parte deles e as sugestões que pra gente serviram muito do que a gente deveria fazer e como a gente deveria prosseguir. A todos os amigos que de alguma forma tiveram contato com a gente, dando dicas, conselhos na nossa atuação, e também a todas as pessoas que estão aqui hoje, que estão contemplando o nosso trabalho, que foi fruto de muitas pesquisas, assim como todos, de muito esforço, e que a gente está muito grato a tudo isso e principalmente aos resultados que a gente conseguiu obter. E muito obrigado também aos professores Newton, Solange, Leandro, que ajudaram a gente diretamente e indiretamente nessa conclusão de trabalho. Também a Kerry, né? A Kerry também. Ela foi quem basicamente criou o nosso método de microbiologia. Então nós agradecemos a todos. Muito obrigada. Ah, que legal. Ó, não pode isso nem, vocês vão me pedir permissão.